E aí pessoal, beleza? Conseguiram resolver todos os exercícios da aula passada? Antes da gente continuar com o nosso conteúdo, eu vou pegar e vou corrigir os exercícios da aula passada e depois a gente vai ver a nossa função horária da posição. Até a aula passada a gente tinha visto a função horária da velocidade, do MRUV. Mas agora a gente vai passar para a segunda parte de MRUV, que é a função horária da posição, equação de Torricelli, queda livre e algumas outras coisas, beleza? Então, para começar, a aula de hoje, a gente vai começar na página 23 e até a página 28 da apostila. Mas antes disso, a gente vai corrigir os exercícios. Eu vou corrigir de maneira rápida os exercícios. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vocês pegam, abram os slides. No slide está explicando bonitinho. E vocês conseguem ver de uma forma mais lenta, vamos dizer assim, né? Vocês conseguem ver mais devagar, com mais calma. Beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício. Uma nave espacial parte do repouso sofrendo uma aceleração por 30 segundos, ou seja, ela vai acelerar 30 segundos. Após esse tempo, ela tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Qual a sua aceleração? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, coleta de dados. Fizemos a nossa coleta de dados. Depois que a gente fez a nossa coleta de dados, o que a gente vai fazer? Utilizar uma das fórmulas que a gente conhece. A fórmula da função horária da posição ou da função horária da velocidade ou da nossa aceleração média. Aqui no caso eu vou partir da minha fórmula da função horária da aceleração, função horária da velocidade, para isolar a minha aceleração. Então, eu vou pegar, manipular essa fórmula e isolar o meu A. A partir de quando eu isolei o meu A, vocês podem ver que eu já tenho os valores para que eu consiga fazer esse cálculo. Substituindo os valores, vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Para em 30 segundos a nave chegar a 15 metros por segundo, ela tem que ter uma aceleração média de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Segundo exercício. Um carro viaja com velocidade de 72 km por hora. Para ultrapassar um caminhão, ele acelera por 5 segundos, obtendo uma velocidade final de 90 km por hora. Calcule a sua aceleração. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, coleta de dados. Depois a gente converte a nossa velocidade de km por hora para metros por segundo. Aqui está mostrando como que a gente converte, certo? De km por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Então, dividindo 72 por 3,6 dá 20, 90 por 3,6 dá 25. Depois a gente pode utilizar a nossa fórmula da aceleração. A gente tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem o tempo que ele demorou. E com isso a gente consegue chegar no nosso resultado, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ele teve que exercer uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado para conseguir fazer a ultrapassagem do caminhão. Terceiro exercício. Um carro está com velocidade de 126 km por hora e começa a frear. Quanto tempo ele demora para parar? Sabendo que os freios exercem uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que a gente vai ter que fazer? Aqui, pessoal, primeiramente, coleta de dados, como de costume. A gente quer descobrir o tempo, a gente sabe a aceleração. Convertemos a nossa velocidade de km por hora para metros por segundo. Depois, o que a gente sabe? Quando o carro vai parar, qual a velocidade dele parado? 0. Pegamos a nossa fórmula da aceleração, manipulamos para encontrar quanto tempo ele demora. Depois, aplicamos os valores e chegamos no resultado de 17,5 segundos. Beleza? O que vocês fizeram aqui? Primeiro, coleta de dados. Depois, conversão de unidades. Depois da conversão de unidades, fórmula da aceleração. Professor, dá para fazer também pela função horária da velocidade? Dá. Pode fazer pela função horária da velocidade também, se você quiser. Próximo exercício, exercício 4. Uma moto está com velocidade de 30 metros por segundo e começa a frear, adquirindo uma velocidade de 15 metros por segundo. Em 5 segundos, qual a sua aceleração? Ou seja, ele passa de 30 para 15 em 5 segundos. Velocidade inicial, 30 metros por segundo. Velocidade final, 15 metros por segundo. Tempo inicial, 0. Tempo final, 5.
Aqui a gente já pode perceber que a velocidade final é menor que a inicial. Então a nossa aceleração vai ser negativa, que é o que a gente espera mesmo, porque é um movimento de frenagem, ou seja, ele está freando. Então tem que ter uma aceleração negativa. Aqui não precisamos fazer conversão de unidade, porque já está tudo em metros por segundo. O que a gente faz? Aplica diretamente os valores na nossa fórmula e chegamos no resultado de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Exercício 5. Um carro tem velocidade inicial de 20 metros por segundo. Em um dado momento, o motorista aperta o freio. Após 2 segundos, o carro está parado. Determine, primeiro, a sua aceleração. Aqui, pessoal, a gente vai fazer pela função horária da velocidade. Como sempre, coleta de dados. Depois da coleta de dados, colocamos a fórmula, manipulamos a nossa fórmula para isolar o que a gente quer, que nesse caso é a aceleração. Substituímos os valores para depois encontrar o nosso resultado. Se vocês pensarem bem e começarem a observar, os exercícios são muito parecidos. Mas é realmente para vocês treinarem isso. Para vocês treinarem, quando o carro para, qual é a velocidade final. Se ele sai do repouso, qual é a velocidade inicial dele. Para você saber quando que a velocidade final ou inicial vai ser zero. É realmente para treinar esse tipo de coisa. Então por isso eles são bem parecidos um com o outro. Agora o exercício 6. Um carro tem velocidade de 60 metros por segundo. Em um dado momento, o motorista aperta o freio, realizando uma desaceleração, bem parecido com o passado. Mas agora a pergunta é diferente. Quanto tempo ele demora para parar? Fazemos a mesma coisa. Pegamos a coleta de dados, fazemos a coleta de dados no cantinho, jogamos a nossa fórmula, manipulamos para isolar o nosso t, jogamos os nossos valores. Lembra que é o seguinte, ele está desacelerando, ele está freando, então a nossa aceleração é negativa. Tanto que no final você pode ver, menos com menos, o valor vai dar positivo, porque seria 20 segundos. Então, se um carro está a 60 metros por segundo e está sofrendo uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado, ele vai demorar 20 segundos até ele parar. Vamos lá, exercício 7, o último. Um atleta olímpico sai do repouso com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele demoraria para atingir a velocidade de 43,2 km por hora? Primeira coisa, sai do repouso, velocidade inicial 0. Velocidade final, 43,2 km por hora. Convertendo, a gente vai ter 12 metros por segundo. O tempo é o que a gente está procurando, é o que a gente não sabe. E a aceleração, 2 metros por segundo. Então, o que acontece? Colocamos a nossa fórmula, manipulamos ela para encontrar o nosso tempo, colocamos os nossos valores e chegamos que ele leva aproximadamente 4 segundos para adquirir essa velocidade de 43,2 km por hora. Tranquilo, pessoal? Com os exercícios corrigidos, agora a gente vai para a nossa matéria nova. Beleza? Vamos lá. Função horária da posição para o MUV. Pessoal, às vezes eu falo MRUV, às vezes eu falo MUV, mas é a mesma coisa. MRUV é movimento retilíneo uniformemente variado. A função horária da posição, ela vai mostrar pra gente quais as posições desse objeto com o passar do tempo. Da mesma maneira que a função horária da velocidade mostra quais as velocidades que aquele objeto está, dependendo do tempo que a gente está observando. Então, a gente vai ter aqui posição inicial, posição final, velocidade inicial, tempo e aceleração. A nossa fórmula fica assim: S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Que é posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se vocês olharem para isso aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. Se vocês olharem para isso aqui, você pode comparar isso e ver que isso aqui é uma equação de segundo grau, certo? Equações de segundo grau, no gráfico, eles descrevem parábolas. Se você olhar para um gráfico e ver essas parábolas assim,
você sabe que o movimento está sendo acelerado, beleza? E é um gráfico de posição por tempo. Se a nossa aceleração for positiva, se a aceleração for maior que zero, você vai ver no gráfico uma coisa parecida com essa linha azul aqui, ó. Se for menor do que zero, a aceleração negativa, ele estiver freando, nessa linha vermelha, certo? Pessoal, lembre, esse gráfico aqui ele está mostrando duas coisas separadas, tá? Primeiramente, você olha só para a linha azul, esquece da linha vermelha. Depois você olha só para a linha vermelha, esquece da linha azul, tá? Isso aqui não é um peixinho, tá, pessoal? Isso aqui são duas parábolas, uma com a concavidade virada para cima e outra com a concavidade virada para baixo, beleza? Então, como que a gente pode utilizar isso? Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo 1. A função horária da posição de um ponto material, dada em unidades do sistema internacional, que se move com uma aceleração constante, é fornecida a seguir. Pessoal, isso aqui é uma maneira de a gente escrever, certo? Posição inicial, velocidade, tempo ao quadrado, certo? Se vocês olharem isso aqui, pessoal, e fizerem uma comparação com a nossa expressão, vocês conseguem encontrar várias coisas. Ele fala, ó, determine sua velocidade inicial. Comparem as duas equações aqui, ó. S0, velocidade inicial, vezes o tempo. Então, o que está multiplicando o tempo nessa equação que foi dado aqui, ou seja, o 10, é a nossa velocidade inicial. Colocou uma embaixo da outra assim, ó, para comparar. Olha lá, velocidade inicial, V0 igual a 10 metros por segundo. Tranquilo, simples, fácil. Depois veio o quê? Posição inicial. Colocamos de novo uma embaixo da outra e comparamos. Posição inicial. Não tem nada multiplicando ela está sozinha. O que está sozinho aqui? 15. Posição inicial, 15 metros. Por que eu estou falando metros por segundo, metros? Se você falar, professor, mas aqui não tem nada. Porque falou, ó, sistema internacional, unidade do sistema internacional. No sistema internacional, velocidade em metros por segundo e distância, né, em metros. Depois fala aceleração. Qual que é a aceleração? Daí é um pouquinho mais complicado. Por que é um pouquinho mais complicado? Porque a gente vai ter que igualar as coisas, ó. A aceleração não é o que está multiplicando... A aceleração dividido por 2 não é o que está multiplicando o t ao quadrado? Então a gente vai ter que igualar as coisas, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho o quê? A sobre 2. Então eu fico o quê? Ó, até o quadrado sobre 2 é igual a 2 vezes t ao quadrado. Igualei esse cara aqui com esse cara aqui. Espero que meu mouse esteja aparecendo no lugar certo. Com isso, o que eu faço? Tenho t ao quadrado dos dois lados, corta. Vai ficar a sobre 2 igual a 2. Esse 2 aqui que ele está fazendo, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar aqui a igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Com isso, temos que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A aceleração é a que é a mais chatinha de tirar, porque ela não sai direto, olhando assim, só batendo o olho. Você tem que fazer uma continha. Mas os outros, só de bater o olho, você consegue identificar olhando para a equação escrita dessa maneira. Beleza? Então agora é a vez de vocês. Dada a função horária da posição de um ponto material, dada a unidade do sistema internacional que se move com uma aceleração constante, e é fornecida a seguir. Vamos lá. Mesmo esquema que eu fiz, mas agora é a vez de vocês. Pause o vídeo e façam aí. Posição. Lembrem da fórmula? Posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então, tentem aí, pausa o vídeo que é a vez de vocês. Conseguiram? Beleza? Então, vamos para frente. Vamos lá então, pessoal. Agora a gente tem o quê? A equação de Torricelli. A equação de Torricelli, pessoal, ela surge juntando as duas funções horárias, a da posição e a da velocidade. Utilizando as duas, a gente consegue eliminar a nossa dependência temporal. Ou seja, a gente isola o tempo da nossa função horária da velocidade, substitui o tempo aqui na função horária do espaço. Fazendo isso, a gente consegue chegar nesta equação aqui. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Quem quiser tentar, é bem divertido tentar fazer isso. Faça essa manipulação, jogue esse T aqui e aqui. E vá brincando com esses valores que vocês vão chegar
nessa solução aqui, ó. Beleza? Tem uma frasinha que a gente fala sempre para lembrar. Se você não tem tempo, não perde tempo. Usa Torricelli. O que significa isso? Se o teu problema não tem o tempo sendo explícito ali, se você não consegue saber qual é o tempo, mas você precisa resolver ele, usa Torricelli, que a equação Torricelli não tem dependência temporal. Beleza? Repita comigo. Se eu não tenho tempo, não perco tempo. Uso Torricelli. Beleza? Penso assim que vai ser bem mais fácil resolverem os problemas. Vamos para um exemplo agora com Torricelli. Um corpo é abandonado a uma altura de 20 metros, num local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com qual velocidade? Ele está com 2 pontos aqui, porque isso aqui era um exercício que tinha alternativas, eu tirei ele para adaptar. Beleza? Mas seria uma pergunta, né? O corpo toca o solo com qual velocidade? Beleza? Primeira coisa, coleta de dados. A nossa aceleração vai ser a gravidade. Nosso ΔS, a gente sabe que ele vai andar quanto? 20 metros. Ele foi abandonado, então ele estava parado e foi solto. A velocidade inicial, quando ele estava parado, é 0. Jogamos lá no nosso Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. O que a gente faz? Velocidade inicial, 0. Posição, variação da posição, 20 metros. Aceleração, 10. Então, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 10. 20. 20 vezes 20, 400. Pegamos o quadrado, passamos na forma de raiz. Raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo ao quadrado. Conseguimos descobrir a nossa velocidade, mesmo sem saber quanto tempo o corpo levou para cair. Beleza? Agora é a vez de vocês. Uma bola é abandonada da janela de um prédio de altura 40 metros. Utilize G igual a 10. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com qual velocidade? Agora vamos lá. Façam e depois voltem para cá. Conseguiram já? Beleza. Esse processo que a gente acabou de usar o Torricelli para resolver é chamado de queda livre. O que é a queda livre? A gente fala que sempre numa queda livre, a velocidade inicial é 0, porque a gente vai soltar ele. O nosso ΔS, que é a nossa variação de altura, a gente pode chamar de H. E a nossa aceleração vai ser sempre a gravidade. Então a gente pode pegar as equações que a gente já tinha antes e modificar elas um pouco. Como assim? Se a gente quiser descobrir qual é o tempo de queda na queda livre, o que a gente faz? Coloca esses parâmetros na nossa função horária da posição, isola o nosso tempo, e a gente sabe que se um objeto está caindo, o tempo de queda dele vai ser raiz quadrada de 2h sobre g. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes a altura que ele está dividindo pela gravidade. Isso é o que a gente chama de tempo de queda. É uma maneira de a gente calcular o tempo de queda. Nada, mas eu preciso fazer dessa maneira, fazer essa fórmula. Eu falei, não. Você pode utilizar a fórmula padrão, igual a gente já fazia antes, certo? Interpretar os dados e vai chegar nesse mesmo resultado. Beleza? Além do tempo de queda, a gente também pode fazer a nossa velocidade de queda, certo? Manipular nossas fórmulas para ficar mais fácil. Lembra lá, velocidade inicial, 0. Pegamos a nossa função horária da velocidade, colocamos 0 na velocidade inicial, g no lugar da aceleração, velocidade de queda é a gravidade vezes o tempo. Quando você tem o tempo. E se você não tem o tempo, não perde tempo. Vai direto para Torricelli. Vamos lá, pegamos Torricelli. Falamos que ΔS é igual a H. Falamos que a velocidade inicial é 0. Então isso aqui é 0, isso aqui some. E falamos que a aceleração da gravidade... A aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade. Então fica V ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2GH. É uma maneira também de a gente colocar aqui para a gente calcular a velocidade de queda. Tá, professor, mas qual dos dois eu uso? Você tem o tempo? Tenho. Então usa esse aqui. Você não tem o tempo? Não. Então não perde tempo. Torricelli, vai para esse aqui. Depende dos dados que o teu exercício te dá. Dependendo do que vier ali para você utilizar, você usa ou uma ou a outra. Beleza? Então agora é a vez de vocês. Agora que vocês sabem a fórmula,
calculem isso para mim. Uma bola de boliche de massa 8 kg cai de uma mesa de altura 1 metro. Calcule a velocidade que ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. Agora vocês já sabem como fazer isso. Vamos lá, pausa o vídeo e faça. Agora despausou e vamos lá. Continuando, o nosso exemplo 4, a gente vai pegar para fazer o nosso tempo de queda. Um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, pegamos a nossa fórmula de tempo de queda. Lembra que eu falei que a gente ia utilizar ela agora? Então, fizemos nossa coleta de dados. A gente sabe o nosso tempo de queda. A gente não sabe a nossa altura, mas sabe a gravidade também. Vamos lá, pegamos a nossa fórmula, mas agora a gente quer isolar o nosso h. Então a raiz quadrada passa como t ao quadrado, como quadrado para o t, né? O g está dividindo, passa multiplicando. O 2 está multiplicando, passa dividindo. A gente chega nesta relação. A altura pode ser dada como t ao quadrado vezes g dividido por 2. Então a altura vai ser 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, vezes 10, 90, dividido por 2, 45. 3 segundos é o tempo que demora para algo cair de uma altura de 45 metros. Beleza? Agora vocês pegam e tentam fazer. Hoje isso é bem parecido, mas agora o nosso tempo é de 10 segundos. O objeto está sendo solto agora de um helicóptero. Imagina que você está lá no teu helicóptero, voando bem de boa, assim, aí sobre a praia, e você pega e solta alguma coisa para cair lá no mar, para cair na areia. E você fica marcando, vê os 10 segundos, que ele demora... Vê não, né? É difícil você ver os 10 segundos. Mas você marca no teu cronômetro os 10 segundos e depois você pega e calcula qual que é a altura que o teu helicóptero estava, beleza? Vocês que são acostumados a andar de helicóptero aí, vocês podem fazer o teste também se quiser. Então, depois de fazer isso aí, agora a gente pode ir para frente. Exemplo 5. O FMG. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com qual o gato possa atingir o solo, sem se machucar, é 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser... Não coloquei as alternativas aqui da questão. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem umas alternativas, mas para a gente poder fazer as contas aqui. Beleza, primeira coisa, coleta de dados. Lembra lá que a gente tinha a nossa fórmula da velocidade quando a gente tinha o tempo? Velocidade é igual a g vezes t. O que a gente fez? Primeiro eu utilizei ela para descobrir o tempo de queda para ele chegar com 8 metros por segundo no chão. Deu 0,8 por segundo. Depois, agora que a gente tem o nosso tempo, o que a gente fez foi para a nossa fórmula da altura, que a gente viu no exemplo anterior, colocamos os nossos dados e descobrimos que o gato pode cair até de 3,2 metros de altura sem se machucar. Beleza? Agora é a vez de vocês, exercício 5. Eu adaptei essa questão. Um gato obeso de 20 kg tem dificuldade em se locomover. Pela sua situação, a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar é de 4 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, qual a altura máxima de queda para que o gato não se machuque? E aí, agora tem um gatão que tá gordo lá, aquele gato bem grande, só que daí ele é difícil dele se mexer, né? Então ele não pode cair tão alto. A gente sabe que 4 metros por segundo é a velocidade máxima que ele pode atingir. Beleza? Então, vão lá, façam as contas e vejam qual que é a velocidade, qual que é a altura máxima que esse gato pode cair. Tranquilo? E agora a gente vai para lançamentos verticais. O que é um lançamento vertical, pessoal? O lançamento vertical, ele pode ser tanto para cima, como um foguete aqui, quanto para baixo. Tipo o cara atirando no pé. O que é um lançamento vertical? Qual é a diferença do lançamento vertical e de uma queda livre, por exemplo? É que as coisas não caem para cima. Tá bom, mas se fosse um lançamento vertical para baixo? No lançamento vertical, a velocidade
inicial é diferente de zero, certo? Então, velocidade inicial diferente de zero. A aceleração é igual à gravidade, mas a gente fala a gravidade como sendo negativa, então a aceleração é igual a menos g. Por quê? Porque a gente toma toda a velocidade que vai para cima como positivo e toda que vai para baixo como negativo, certo? E o ΔS a gente coloca como h também, e a gente pode pegar as nossas equações que a gente já conhecia e transformar nas equações do lançamento vertical. Ah, professor, preciso fazer isso? Não, é só uma maneira da gente facilitar. Você pode utilizar somente essas equações. Se você aprender bem essas equações aqui, ó, você resolve tudo com elas. Você não precisa ficar fazendo, mexendo nelas para decorar um monte de equações diferentes. Estas equações são as equações fundamentais que a gente vai utilizar. Essas três aqui, ó. Essas três que estão aqui. Então, aprenda bem elas, que com elas vocês conseguem resolver tudo. Beleza, pessoal. Agora esse exercício 6 eu vou deixar para vocês fazerem. Ele é um exercício bem completo. Ele tem várias coisas aqui. Então, eu quero que vocês tentem fazer ele. Que no nosso fórum eu posso corrigir ele, resolver ele com vocês. Ou na próxima aula eu já trago ele corrigido. Mas ele é um exercício bem extenso. Mas ele não é um exercício difícil. É que você tem que fazer parte por parte deles. A letra A, B, C, D e E. Cada uma dessas letras é alguma coisinha que você vai fazer, mas é bem tranquilo de resolver, tá? Pensem em tudo que vocês viram até aqui e tentem fazer ele. Beleza? E para finalizar, pessoal, façam os exercícios da apostila das páginas 30 e 31, de 1 a 5. Tranquilo? Então, pessoal, era isso aí. Até a próxima aula e a gente se vê. Beleza? Falou, galera. Até mais.